E aí galera, beleza? Então chegamos ao terceiro módulo, ao terceiro pilar do nosso curso, que é o módulo de atitude. A gente já falou nos outros módulos de como é importante a gente ter a liberdade criativa, a gente se livrar de amarras do que surgem durante toda a nossa vida e que ficam ali atrasando e muitas vezes impedindo mesmo que a gente consiga desenvolver a nossa criatividade. Falamos também da curiosidade, que é uma habilidade que a gente tem que desenvolver sempre, do olhar diferente para as coisas, de querer conhecer coisas novas, de aprender sempre, de aumentar cada dia o nosso repertório. Mas nada disso funciona se não tiver esse terceiro módulo, a atitude. Porque você pode ser o cara mais livre do mundo, ou mais curioso, mais interessado em aprender, e ficar ali, sentado no sofá, sem fazer nada, e aí não vai adiantar muita coisa. Então, esse módulo agora, esse terceiro módulo, é aquele que a gente vai falar um pouquinho só, mas é o necessário. É aquele punch que você precisa, porque é atitude. É atitude. A gente já falou do mundo, a gente já falou do outro, e a gente tem que falar da gente. E a atitude só depende da gente. Você pode se inspirar, você pode ter ajuda, você pode ter alguém que te motive, mas se você não tomar essa atitude, nada funciona. Então, feita a introdução, passando o que vai ser um pouco desse módulo e um pouco do que a gente falou dos outros, roda a vinheta. Vamos começar? Você já viu alguma empresa que teve uma ideia, apenas uma ideia, muito boa, e aí ganhou milhões? E aí algumas outras empresas tiveram uma ideia, dela surgiu alguma outra e ganharam milhões, bilhões. Esse ano a Apple se tornou a primeira empresa a valer trilhão. Talvez muito impulsionada, né, pelo iPhone, que foi um telefone que mudou toda a dinâmica dos celulares como a gente conhecia, não é mesmo? Eles têm computadores, eles têm outras coisas, mas esse conjunto de ideias criativas realmente fez com que eles alcançassem essa marca. Então, pensando em 1000, milhão, bilhão e até o trilhão, fica a pergunta: quanto vale uma ideia? Uma boa ideia, quanto que ela vale? Nada. Não vale nada. Ah, Duda, mas como assim? A gente está falando aqui de criatividade, que a gente tem que ter ideias. Até paguei um curso aqui para falar de criatividade, para ver se eu consigo desenvolver as minhas ideias. E aí você vem agora, no último módulo, e me fala que não vale nada. Calma. A ideia, por si, não vale nada. Se você pegar várias ideias geniais, anotar no papelzinho, colocar todas dentro de um pote, quanto que vai valer? O que aquilo ali vai te render? Nada. Você tem que ter atitude. Você tem que colocar a sua ideia em prática. Thomas Edison tem uma frase que fala disso, que ele fala que o valor da ideia reside em colocar ela em prática. Então, se você sentar ali no sofá, não vai adiantar nada. Quantas pessoas você já não viu falar assim: ah, eu tenho uma ideia legal, mas acho que as pessoas não vão gostar. Ou então, ah não, é muito difícil de colocar em prática. Ou só ficou com preguiça mesmo. Muitas vezes essa ideia depois, porque pessoas têm necessidades, né, iguais numa comunidade, uma outra pessoa tem uma ideia igual ou muito parecida, põe em prática e ganha grana. Fala: nossa, eu tive essa ideia anos atrás. O cara teve agora. Mas você não ganhou nada, porque você não fez nada, você não tomou atitude. E o cara foi lá e fez, pegou a grana dele. Então, tem que ter essa ação, né? Você tem que procurar se mexer para que você coloque a sua ideia e que ela possa ter algum valor. E eu não estou falando aqui
de você não planejar, você não pensar, você não experimentar e só ter ideia e já colocar em prática. Não. A gente já falou que algumas pessoas acham que criatividade não tem nada a ver com planejamento e tal. Tem sim. Você tem que planejar, você tem que experimentar, mas isso já é tomar uma atitude. Desde que você experimente. Você também não pode planejar, pensar mais um pouco, planejar mais um pouco e deixar pra lá. Não dá, né? Então, toma uma atitude. Essa é a primeira dica que a gente tem que ter nesse módulo. E a primeira mudança, a primeira chavinha que a gente tem que ligar ali na nossa cabeça. A gente tem que ter atitude, porque sem ela a nossa ideia não vai valer de nada. Lembra lá na introdução do curso que eu falei que 3 cursos me impulsionaram a estudar cada vez mais criatividade? Lá em 2015. Então, foi um MBA, um curso de criatividade e um curso de uma escola que talvez você já tenha escutado falar por aí, que é a Perestroika. A Perestroika é uma escola totalmente diferente. Por isso, algumas pessoas amam e algumas, até sem conhecer, têm alguns preconceitos. Até por causa da liberdade que a gente falou lá atrás, de achar que criatividade é coisa de doidão. Não. É uma escola sensacional. E um dos cursos que eu fiz lá em 2015 na Perestroika é o empreendedorismo criativo. Então, falar de empreendedorismo e falar de criatividade não tem como não mexer com a gente, né? Mexe mesmo. E aí eles têm ali uma frasezinha que eles utilizam para tudo e que eles incentivam que as pessoas pensem dessa forma, que é o vai lá e faz. E não pode ser diferente, né? É o resumo de tudo que eu falei agora nesse comecinho do módulo. Que não adianta a gente se planejar e querer fazer as coisas se a gente não faz. Então, a Perestroika impulsionou muito isso em mim. Como eu falei, o meu projeto, o PenseSi, ele veio em 2015, no final de 2015, depois de fazer esses cursos e de muita coisa ficar borbulhando na cabeça e combinar informações de vários cursos, surgiu o PenseSi. E muita gente legal já passou aqui no meu projeto. Das pessoas mais famosas, assim, temos Fábio Porchat, o Gustavo Mendes, né, que faz a Dilma, o Diogo Portugal, Marta Gabriel, Paulinho Serra, os Barbichas, Thiago Ventura, Afonso Padilha, João Kepler, que talvez seja o maior investidor anjo de startups do Brasil, o Davi Braga, que é filho dele, que é um moleque sensacional e que desde os 13 anos ele empreende, ele tem assim a sua startup, né? A Listite, fica a dica aí, procurem, o Davi é um cara massa. E muitos outros nomes, sejam famosos ou não. E as pessoas, quando vêm no vídeo, né, quando vêm no meu canal, porque esses são vídeos de convidados que acontecem toda sexta-feira. E aí cada convidado, ele fala de criatividade na abordagem dele. Porque como a gente falou aqui, a criatividade é para todo mundo. Então já teve de chefe de cozinha, regente de orquestra falando de criatividade lá no PenseSi. E aí as pessoas, quando vê algum nome um pouco mais famoso, falam assim, nossa Duda, como é que você conseguiu chegar nessa pessoa? Como é que você conseguiu convencer ela a gravar para você? Deve ter sido muito difícil, né? Nossa, você teve sorte. Sorte? Não. Eu tive atitude. Por quê? Porque quando eu vejo que algumas pessoas seriam bem interessantes de estar no projeto e poderiam agregar, eu corro atrás delas. E não é correr atrás que nem um psicopata, puxar, não, por favor, grava, isso aqui, né? Não, é apenas buscar um contato com essas pessoas. E na boa, sem querer fingir que as coisas são mais fáceis do que elas são, em 95% das vezes, falo em número porque as pessoas gostam, né, de probabilidade, mas é porque é mais ou menos isso mesmo, a grande maioria, assim, esmagadora, de pessoas com quem eu entrei em contato para ver a disponibilidade de participar do meu projeto, foram muito solícitas. E aí, o que eu tinha que fazer? Me deslocar até a pessoa. Como eu sou de Brasília, muita gente, se fosse São Paulo era mais fácil. Talvez.
Mas também pode ser que em São Paulo tivesse mais gente querendo gravar com eles. E aí quando eles vêm em Brasília, eu corro atrás, tomo essa atitude e consigo. Ah, então você está falando que se eu sou de São Paulo, é melhor nem tentar que eu não vou conseguir. Não, gente. Lembra que eu falei? Não é questão de, é difícil, eu vou desistir. Toma atitude. É você partir do pressuposto que o não você já tem. Então, todo sim que você tiver é uma vitória. Então, isso é só para você poder ver e mostrar ali que realmente a gente tem que ter uma liberdade de humildade e de querer fazer e ter atitude, tomar atitude. Você acredita que aquilo ali deve ser feito? Eu acredito no meu projeto, eu acho que é uma coisa bem legal compartilhar informações, né, compartilhar conhecimento de criatividade. Então, eu corro atrás disso e as pessoas têm recebido muito bem. Por quê? Atitude. Quer ver só? 2 coisas simples que todo mundo faz: tomar banho e dormir. Eu espero, né, que todo mundo tome banho. Mas aí o pessoal fala: o que isso tem a ver? Não é quando você está tomando banho que muitas vezes as ideias ali fluem. Você está livre ali, tranquilão, sem pensar muito problemas da vida, ou até pensando nos problemas da vida, mas numa situação que você está literalmente despido ali de pesos, né, de coisas que podem afetar a sua criatividade, e as ideias fluem. E ali. Agora, quantas vezes você teve uma ideia no banheiro e... vou nem anotar. Deixa pra lá. Isso é viagem. Não. Nolan Bushnell, ele tem uma frase que é muito legal. Que todo mundo toma um banho, tem ideias. Porém, as pessoas que depois de tomar banho se enxugam e tomam atitude é que fazem a diferença. E é isso que eu acredito, fazer a diferença. Tem 2 hashtags que no meu projeto desde o começo eu utilizo, que é fazer diferente, fazer a diferença. E eu realmente acho que a gente fazendo diferente, a gente pode tomar as rédeas ali da nossa vida e fazer a diferença não só pra gente, mas para as outras pessoas. Lembra que eu falei no módulo de curiosidade que eu ia dar um exemplo sensacional de um grupo de pessoas que tinham conhecimento técnico, não se fecharam apenas no conhecimento técnico, no trabalho técnico deles, para poder fazer a diferença para muitas pessoas? Chegou a hora desse exemplo. Eu conheci há uns anos atrás um cara chamado Pedro Villanova. E conhecendo ele, eu conheci um projeto, um dos projetos que, sem sacanagem, é um dos projetos que eu mais sou fã. O nome do projeto é Operação Serenata de Amor. O que é esse projeto? A fábrica de chocolate, né? O Duda Gordinho gosta, né? Não, tem nada a ver com isso. Eu gosto, mas não é isso que eles fazem. Operação Serenata de Amor é um projeto em que jovens querendo fazer a diferença e vendo que tinha muita coisa errada com a forma como os políticos gastavam o dinheiro público, eles queriam saber como eles podiam ajudar. Eles não eram servidores públicos, não eram da Polícia Federal, não era CGU, não eram de nenhuma controladoria, não eram de nenhuma associação, eram apenas jovens querendo fazer a diferença. E eles tinham conhecimento técnico de informática. Eles tomaram conhecimento de que uma área específica lá do Congresso cuidava das notas fiscais que os políticos entregam, né, os deputados federais entregam, para que eles possam ter um ressarcimento de gastos que eles tiveram na rua, tudo de acordo com o que é previsto, uma verba que eles têm disponível. Porém, esse gasto tem que ser de acordo com uma regra. Eles cumprem essa regra? Nem sempre. Mas tinham 3
3 funcionárias que ficavam ali tendo que controlar essas notas para saber se ressarcia o valor ou não. Só que eram tipo 1.500 notas por dia. Não tinha como elas conferirem todas. Ah, traz mais gente. Não davam gente para elas. Por quê? Não vamos entrar na discussão se é justamente para que não controlasse, enfim, não tinha mais gente. Então era impossível, acabar sendo feito o ressarcimento sem conferir todas as notas, sem conferir se cada nota ali ia de acordo com as regras dos gastos, porque tem uma regra lá que eles entregam e com determinado tempo eles têm que receber o ressarcimento, sendo analisada a nota ou não. E aí, esse grupo de jovens falou, não, então calma aí. Um robô, sabendo ali, tendo na programação dele, todas as regras de gastos que os deputados podem ter para essa verba, pode fazer esse trabalho. Fizeram então a Operação Serenata de Amor e um robozinho chamado Rose, ou Rose, enfim, como você quiser falar a sua pronúncia, mas um robozinho que trabalha no Twitter. Singelo. O que ele faz? Essas notas, elas são públicas. Todo mundo tem acesso. Ninguém olha, mas todo mundo tem acesso. Esses jovens resolveram olhar. Então eles pegaram o conhecimento técnico deles e uma ideia criativa para ajudar toda a população brasileira, porque o gasto público é dinheiro de toda a população brasileira. Eles fazem com que esse robô analise todas as notas, verifiquem os valores e o que foi comprado. O que foi comprado está de acordo com a regra de como ele pode gastar a verba? Tudo bem, já passou pela primeira trava ali. Não é? Já comunica que tem uma coisa errada. Agora, tá de acordo, mas o valor é muito acima do que o mercado vem trabalhando? Opa, então volta. Então vamos ver como é que tá isso aí. Como que vê? A Rose, ela pega e manda um Twitter marcando o deputado, o perfil ali do deputado, e fala lá, ô seu deputado, olha só, tem um gasto aqui meio suspeito. Explica aí pra gente. É um robô. Ela não entra em discussão. Ela manda. Só que as pessoas, né, que veem aquilo ali, falam, opa, ô deputado, realmente, o que é isso aí? Explica isso aí. Retuita, marca de novo o deputado. Já teve caso de deputado querendo bater boca com um robô por causa disso. Olha que ideia genial. As pessoas tinham conhecimento técnico, não se fecharam no mundo delas, não se fecharam ali só no que o trabalho delas mandava fazer e com criatividade resolveram uma dificuldade de controle de gastos públicos que o Brasil tinha. Então, acompanhe, procure na internet Operação Serenata de Amor. Se você digitar Serenata de Amor no Google, provavelmente eles vão aparecer antes do chocolate. Projeto sensacional, acompanhe, porque ainda tem outros passos. Eles começaram com os deputados federais, mas eles já estão com alguns outros passos aí para aumentar ainda mais o projeto e tomara que eles consigam fazer do executivo, legislativo e judiciário. Ia ser lindo. Então acompanhe aí a Operação Serenata de Amor e olha como a criatividade, junto da atitude, pode realmente fazer a diferença na vida de tanta gente. E aí eu volto um pouco no que a gente falou de propósito. Lá no Curiosidade a gente falou rapidinho de propósito, né? É porque a gente não pode ser o curioso só para ser diferentão. Porque não é fácil. A gente tem que sair da caixa, ou como alguns gostam de falar, aumentar a nossa caixa e sair da zona de conforto, que é um nome lindo para algo horrível, né? Então, em nenhum módulo eu falei que ia ser fácil, em momento algum eu falei que ia ser fácil. Mas se você acredita naquilo ali, se você tem um propósito, se você tem um porquê fazer aquilo ali, aí fica mais fácil de você não só tomar a atitude, como você manter a sua atitude. Por quê? O passo mais complicado é o primeiro.
né? Você já deve ter visto em alguns lugares na internet aquele desenho que tem uma escada para o sucesso e o primeiro degrau é gigante e os outros são pequenininhos. Porque realmente o primeiro passo é o mais complicado. Mas isso também não quer dizer que depois do primeiro passo vai ser fácil. Muitas vezes você dá um primeiro passo e aí a parada ainda não está andando direito. E você tem que resistir, você tem que persistir, você tem que acreditar naquilo ali. A gente está falando em vídeo aqui, vamos falar, por exemplo, dos YouTubers. Vai pegar o Whindersson Nunes, que tem aí o maior canal do YouTube do Brasil. O cara teve uma ideia simples, que é pegar uma câmera e gravar. Qualquer pessoa pode fazer isso, né? Eu tô fazendo isso agora. Só que o cara, com criatividade, criou um conteúdo maneiríssimo e resolveu colocar no YouTube. Primeira atitude. Foi lá, gravou, fez, disponibilizou. Ele pegou esses milhões de seguidores e esses contratos para show no Brasil inteiro, no mundo inteiro, dinheiro para comprar um jatinho, né? Logo de imediato, não. Tiveram que ter alguns anos ali para ele chegar nesse patamar. E se ele tivesse desistido? Ele tomou atitude, mas ele não persistiu. Alguns podem ter ficado no caminho. Ele tomou atitude, persistiu, uma atitude diária de compromisso e propósito dele com aquilo ali. E deu certo. Assim como ele, temos muitos outros exemplos disso, que a gente tem que tomar atitude e continuar. E esse propósito é algo que realmente facilita a nossa história na questão da continuidade. Então, o primeiro passo é o mais importante, sim, mas depois persista. Tem atitude também para continuar. O Toni Morrison, ele tem uma frase que eu acho sensacional, que ele fala assim, que se tem um livro que você gostaria muito de ler, mas que não existe ainda, que ninguém escreveu, vai lá, escreve. Ó a perestroika, vai lá e faz. Então é uma atitude. A gente sabe de mudanças do mundo. Primeiro que o mundo muda o tempo inteiro, por isso a necessidade da gente continuar aprendendo, se desenvolvendo, aprendizado contínuo, aumentando o nosso repertório, tudo aquilo que a gente falou na criatividade. Mas a gente também não precisa só ver o mundo mudando e aprendendo com ele. A gente quer que algumas outras mudanças aconteçam no mundo. E para isso, a gente tem que tomar as rédeas e a gente tem que ter a atitude de protagonizar essas mudanças. Tem muita gente por aí que reclama e a gente vê, né? Reclama, precisava acontecer tal coisa. Você está fazendo alguma coisa para mudar isso? Você já tomou uma atitude, você já teve uma ideia criativa de como fazer isso? Eu não estou falando que você precisa ter ideia sozinho. Você pode juntar alguns amigos, discutir ali sobre aquele problema, sobre aquela mudança que você acredita que deve ser feita e ter uma ideia. E aí não basta ter ideia, tem que ter atitude, né? Então não basta esperar que outras pessoas façam. Como eu falei lá na introdução, eu realmente acredito que se você está buscando desenvolver a sua criatividade, você já está alguns passos na frente. Você já tomou a primeira atitude interessante para essa mudança. Eu realmente acho que buscando desenvolver a nossa criatividade, a gente começa a olhar o mundo de forma diferente, a gente começa a tomar atitudes diferentes das atitudes comuns e a gente pode começar a fazer a diferença. No mundo. Eu não estou colocando assim como algo lindo, gigante, só porque a gente está num curso aqui. Não, eu acho que a gente pode fazer a diferença
em casa, a gente pode fazer a diferença na nossa empresa, a gente pode fazer a diferença no país, a gente pode fazer a diferença no mundo. Tudo depende da ideia que você tiver e da disponibilidade de tomar a atitude que você vai ter. Então, dessa forma, a gente fecha aqui o terceiro pilar do nosso curso, que é a atitude. Então, 3 pilares, lembrando: liberdade, curiosidade e atitude. A gente precisa conhecer o mundo e entender e se envolver com o mundo, com o outro e com a gente. Mas, mesmo que já tenha fechado esses pilares que eu falei lá na introdução que seria, eu achei interessante fazer 2 módulos extras para a gente poder ter um tempinho a mais aqui da gente e a gente poder conversar e refletir mais um pouco. Os 2 módulos extras, em um deles eu falo sobre mitos, são módulos rápidos, mas que eu acho interessante a gente ter essa informação, essa conversa, essa reflexão. No primeiro é sobre mitos e o segundo, algumas frases que eu acho inspiradoras e que tem tudo a ver com criatividade, que vale a reflexão. Eu vou falar as frases, vou fazer muito rápido um comentário sobre aquela frase, porque a minha intenção é que você reflita sobre aquilo e que, se você quiser, e eu ia achar ótimo, você tome a atitude de compartilhar e fomentar essa discussão entre os seus amigos, seja aqui no curso, na nossa comunidade, ou fora. E vamos ver o que esses pensamentos diferentes podem fazer com que a gente mude. O que eles podem inspirar para a gente mudar o mundo, para a gente fazer diferente, para a gente fazer a diferença. Mas, como os módulos são extras, oficialmente, o curso acaba nesse terceiro módulo. Desde já, eu quero agradecer muito pela confiança, de vocês de virem aqui e comprar um curso e acreditar que isso ia mudar, poderia ajudar vocês a mudarem, a se desenvolverem. E isso é muito bom para mim também. Por quê? Porque quando a gente compartilha ideias, quando a gente tem troca, a gente se desenvolve. Então, o Duda tá dando curso aqui, ele já é especialista, ele não precisa de mais nada nisso aí, o cara... Não, eu quero trocas. Aprendizado contínuo. Às vezes, inclusive, o feedback que você me der sobre algo que eu falei aqui no curso pode fazer com que eu passe a pensar de forma diferente em algum dos pontos. Pode ser para aprimorar e desenvolver ainda mais um ponto, ou, quem sabe, por que não, ver que um dos pontos talvez não fosse bem assim. Eu realmente, por causa dos estudos que eu já fiz, acredito muito em que eu já falei aqui, mas eu tô livre para ouvir e, quem sabe, mudar a cabeça. Constante mudança, aprendizado contínuo. Valeu, galera, vejo vocês lá nos módulos extras.